Se existe um prédio público que marca a história de muitas cidades, quanto mais antiga a cidade, mais esse prédio marca, é exatamente a estação ferroviária. Quanta riqueza circulou por ali e com o passar do tempo ela fica ali como um marco dessa história, né? Só que na nossa região, muitos desses prédios estão em ruínas. Vamos à Vanguarda Taubaté com a Marcela Mesquita falar um pouco dessa história. Marcela, boa tarde. Oi, Abranches, boa tarde. Uma história super rica, cheia de detalhes e que infelizmente agora é até uma história triste, né? Justamente por conta desse abandono. A gente vai mostrar para vocês agora um retrato do abandono e do descaso com as estações ferroviárias de algumas cidades. Inclusive, essa reportagem surgiu a partir de uma ligação de telespectadores. Nós visitamos Cruzeiro, Cachoeira Paulista e também Guaratinguetá. E o que nós constatamos é que marcos de uma época realmente correm o risco de desaparecer. Os trens que ajudaram a levar o progresso a muitas cidades da região ainda passam por aqui. Mas hoje não transportam mais passageiros, apenas carga. Na plataforma de embarque da antiga estação de Guaratinguetá, Carlos está só de passagem. O estudante de administração é fascinado por essa história. Essa que foi inaugurada em 1877, mais de 100 anos atrás. Essa foi a primeira estação e logo após foi construída a outra, no lugar da que nós conhecemos hoje. E sendo a segunda. E quando a União decidiu investir em Guaratinguetá, eles demoliram a segunda estação e construíram essa em 1914, a que está restaurada hoje que nós conhecemos. O prédio tombado pelo Condefat, que deveria ser preservado, está fechado. Sem manutenção nenhuma, a construção vai perdendo as características. As paredes, que eram largas, estão ficando estreitas porque os tijolos se deterioraram. Parte da cobertura está comprometida. Algumas telhas caíram e o passado vai se transformando em pó. Um matagal. Olhando assim, pode parecer que estamos do lado de fora do prédio, mas na verdade esse é o interior de um dos galpões, ou melhor, do que restou dele, um patrimônio condenado, prestes a virar entulho. A placa informa que a propriedade é da prefeitura, mas o município, que reformou parte da estação, ainda precisa investir mais. De acordo com o diretor de cultura, os galpões foram fechados para impedir usuários de drogas no local. A administração busca recursos com o governo federal para recuperar os outros prédios. Desenvolvemos um projeto de aproveitamento aqui como centro cultural e centro turístico e apoio aos turistas, que está no MINC em aprovação, porque é um projeto da ordem de R$1 milhão. E isso aqui será devidamente aproveitado. A cerca de 30 quilômetros de Guará está a maior estação de trem do Vale do Paraíba, em Cachoeira Paulista. Mesmo em ruínas, ela ainda é majestosa. A construção tem 136 anos. Acompanhou a história da cidade. De dentro dos galpões, onde funcionavam os depósitos na época do café, se tem a visão do céu. As paredes erguidas com pedras e tijolos também estão à vista. Na torre central, os 2 andares desapareceram. As madeiras que sobraram estão podres. Apenas o centro do piso original está exposto. O restante foi coberto por terra e entulho. Esse morador é um estudioso do assunto. Ele lamenta que o cenário seja esse. É uma cidade de ferroviários, né? Até pouco tempo atrás, assim, a maior geradora de empregos na cidade era uma ferrovia, né? Era a ferrovia. Então, a parte histórica muito baseada nisso. Mas principalmente pelo que aconteceu aqui. A Revolução de 32 passou por aqui, né? Você teve uma oficina de manutenção de máquinas que era considerada uma das melhores do Brasil e ficava em Cachoeira. Então é uma história ferroviária que está enraizada na cidade. A vizinha Cruzeiro também tem um complexo ferroviário estacionado no tempo. Por lá, as condições dos prédios, a exemplo das outras cidades, são precárias. A guarda do patrimônio foi passada ao município. Um convênio federal disponibilizou uma verba no valor de R$138 mil há 5 anos. Mas um erro no projeto barrou as obras de recuperação. E nada mudou. Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Guaratinguetá. Cidades ligadas também pelos trilhos, por um sistema ferroviário que permanece esquecido. Isso é lastimável, porque é a história que vai se perdendo com o tempo e não deveriam acontecer isso.
Que imagem triste, né? Olha, tanto em Cachoeira Paulista como em Cruzeiro e Guaratinguetá, os prédios das estações ferroviárias pertencem às prefeituras. Então, nós entramos em contato com as administrações municipais de cada cidade e todas nos deram a mesma resposta, que já enviaram projetos de reforma desses locais e que eles estão em análise junto ao Ministério da Cultura. Desde ontem, a nossa produção tenta descobrir quando essas verbas serão liberadas pelo Ministério da Cultura, mas até agora nós não obtivemos nenhuma resposta. Acompanhou a história da cidade. De dentro dos galpões, onde funcionavam os depósitos na época do café, se tem a visão do céu. As paredes erguidas com pedras e tijolos também estão à vista. Na torre central, os 2 andares desapareceram. As madeiras que sobraram estão podres. Apenas o centro do piso original está exposto. O restante foi coberto por terra e entulho. Esse morador é um estudioso do assunto. Ele lamenta que o cenário seja esse. É uma cidade de ferroviários, né? Até pouco tempo atrás, assim, a maior geradora de empregos na cidade era uma ferrovia, né? Era a ferrovia. Então, a parte histórica muito baseada nisso, mas principalmente pelo que aconteceu aqui. A Revolução de 32 passou por aqui, né? Você teve... Se existe um prédio público que marca a história de muitas cidades, quanto mais antiga a cidade, mais esse prédio marca, é exatamente a estação ferroviária. Quanta riqueza circulou por ali e com o passar do tempo ela fica ali como um marco dessa história, né? Só que na nossa região, muitos desses prédios estão em ruínas. Vamos à Vanguarda Taubaté com a Marcela Mesquita falar um pouco dessa história. Marcela, boa tarde. Oi, Abranches, boa tarde. Uma história super rica, cheia de detalhes e que infelizmente agora é até uma história triste, né? Justamente por conta desse abandono. A gente vai mostrar para vocês agora um retrato do abandono e do descaso com as estações ferroviárias de algumas cidades. Inclusive, essa reportagem surgiu a partir de uma ligação de telespectadores. Nós visitamos Cruzeiro, Cachoeira Paulista e também Guaratinguetá. E o que nós constatamos é que marcos de uma época realmente correm o risco de desaparecer. Os trens que ajudaram a levar o progresso a muitas cidades da região ainda passam por aqui. Mas hoje não transportam mais passageiros, apenas carga. Na plataforma de embarque da antiga estação de Guaratinguetá, Carlos está só de passagem. O estudante de administração é fascinado por essa história. Essa que foi inaugurada em 1877, mais de 100 anos atrás. Essa foi a primeira estação e logo após foi construída a outra, no lugar da que nós conhecemos hoje. E sendo a segunda. E quando a União decidiu investir em Guaratinguetá, eles demoliram a segunda estação e construíram essa em 1914, a que está restaurada hoje que nós conhecemos. O prédio tombado pelo Condefat, que deveria ser preservado, está fechado. Sem manutenção nenhuma, a construção vai perdendo as características. As paredes, que eram largas, estão ficando estreitas porque os tijolos se deterioraram. Parte da cobertura está comprometida. Algumas telhas caíram e o passado vai se transformando em pó. Um matagal. Olhando assim, pode parecer que estamos do lado de fora do prédio, mas na verdade esse é o interior de um dos galpões, ou melhor, do que restou dele, um patrimônio condenado, prestes a virar entulho. A placa informa que a propriedade é da prefeitura, mas o município, que reformou parte da estação, ainda precisa investir mais. De acordo com o diretor de cultura, os galpões foram fechados para impedir usuários de drogas no local. A administração busca recursos com o governo federal para recuperar os outros prédios. Desenvolvemos um projeto de aproveitamento aqui como centro cultural e centro turístico e apoio aos turistas, que está no MINC em aprovação, porque é um projeto da ordem de R$1 milhão. E isso aqui será devidamente aproveitado. A cerca de 30 quilômetros de Guará está a maior estação de trem do Vale do Paraíba, em Cachoeira Paulista. Mesmo em ruínas, ela ainda é majestosa. A construção tem 136 anos.